noite, meus amigos e minhas amigas, no nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que a gente possa gravar mais um vídeo para o nosso canal, aprendemos mais sobre a nossa fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Igreja e a nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e da Virgem Maria. Gente, pegue aí o nosso catecismo, tá? Para a gente continuar o nosso estudo sobre a igreja, a eclesiologia. Nós terminamos, graças a Deus, a identidade da igreja, a igreja una, santa, católica e apostólica. Agora nós estamos estudando as vocações daqueles que são membros da igreja. Então nós estamos primeiro falando sobre o clero, a hierarquia, que nós começamos na semana passada e vamos continuar hoje. Depois nós vamos falar sobre os leigos e também os consagrados. Então primeiro nós estamos estudando a hierarquia da igreja. Na aula passada a gente estudou um pouco do colégio dos bispos. Tá? É o chamado magistério da igreja, que Jesus instituiu sobre os apóstolos. Não é? E hoje nós vamos continuar estudando sobre a hierarquia da igreja, que nós chamamos de clero ou magistério. Não é? Nós paramos no parágrafo 879. Hoje nós vamos estudar o 880. Parágrafo 880, página 253. Repetindo, parágrafo 880, página 253. O título é O Colégio Episcopal, ou seja, os bispos, e o seu chefe, o Papa. Então hoje nós vamos estudar a unidade que deve existir entre o clero, ou seja, os sucessores dos apóstolos em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa. Lembrando, gente, que o Papa é o pastor supremo da Igreja Católica. O Papa não precisa pedir autorização para nada e nem para ninguém, a não ser para Jesus. Agora, abaixo do Papa, sim. O bispo, os padres, diáconos e nós leigos, nós não podemos fazer nada na igreja sem o aval do Papa, em termos de doutrina, em termos de moral. Ok? Então, é o que nós vamos ver hoje. A importância do sucessor de Pedro. Por quê? É o nosso fator de unidade. Ok? Por isso que Jesus deixou o Papa. Por quê? Senão vira bagunça. Não é verdade? Infelizmente, foi o que mais foi atacado na reforma de Lutero, foi o papado. Lutero acusou que o papado não era uma coisa divina, era uma coisa humana. E isso é um absurdo. Está bem claro lá no Evangelho, quando Jesus escolhe Pedro.
Eu fiz um vídeo aí no dia de São Pedro e fiz também aí vídeos aí sobre os papas da igreja. A igreja nunca deixou de ter um papa, gente, nesses 2000 anos. Já são 268 papas, desde Pedro até o nosso querido Papa Francisco. Então, como que depois de 1500 anos vem um homem aqui dizendo que o papado é uma coisa humana? Entenderam? Claro que não. Não é? Uma vez entrevistaram, a Marília Gabriela entrevistou o Silas Malafaia e ele falou, né, que ele não acredita no papado. Então quer dizer, então não acredita na Bíblia, porque na Bíblia está falando. Pedro, gente, é o sucessor, é o representante de Cristo que Jesus deixou, e o Papa é o sucessor de Pedro. Não tem como negar isso. Tem vários textos da Bíblia que falam isso. Ah, mas a pedra não é Pedro, é Jesus. A pedra invisível é Cristo. Mas a pedra visível é Pedro, sim, senhor. Tanto que o nome Pedro significa pedra em aramaico, em hebraico. Está lá em João 1,42. Não tem como negar que Pedro é o representante de Jesus aqui na terra. Infelizmente, gente, quem não quer aceitar isso, paciência. Não, claro, cada um é livre para aceitar ou não, mas nós católicos não podemos cair nessa. Nós devemos obediência, respeito ao padre, por isso nós o chamamos de Santo Padre. Sua santidade, pelo respeito por aquilo que ele representa. Entenderam? Independente se ele é carismático ou não, se ele é bom, se ele é um bom papa ou não. Se ele não for um bom papa, Jesus vai julgá-lo. Né? A igreja diz que houveram papas indignos, não foram tão bons. Mas graças a Deus, os últimos papas foram ótimos, gente. Né? Graças a Deus, os que eu vivi, né, até hoje, olha, eu não tenho o que reclamar. Claro que a gente não deve reclamar nunca do Papa, mas eu não tenho o que dizer do Papa. Nenhum deles. João Paulo II foi maravilhoso, Bento XVI foi maravilhoso e o Papa Francisco para mim também. Eles podem ter os erros humanos deles? Quem não os tem? Tá? Mas a conduta deles para mim impecável. Eu não tenho o que dizer em termos de moral deles, não. E doutrina, então, né, os últimos papas, gente, foram homens maravilhosos. Gente, o Papa Bento XVI era um homem culto, muito culto, escreveu vários livros de doutrina, é um dos maiores teólogos da igreja. O Papa João Paulo II também escreveu coisas maravilhosas de doutrina, entendeu? Então, gente, a gente não tem que ficar falando mal do Papa. Nós temos que rezar para que haja na igreja papas santos que honrem aquilo que eles representam. Porque não é fácil também, gente. Olha, liderar uma igreja com 2000 anos, com mais de 2 bilhões de seguidores, é um fardo pesado. Por isso que o Papa Bento não aguentou. Muita gente fica falando aí, o Papa Bento XVI renunciou por isso. Não tem nada disso. Nós temos que acreditar no Papa. Ele falou que ele não tinha condição mais, pela idade dele. Entenderam? O próprio Papa Francisco, coitado, tem vezes que eu morro de pena dele. Ele na cadeira de rodas, às vezes, igual no Natal agora, ele celebrou a missa de Natal de cadeira de rodas. O Papa João Paulo II foi baleado, todo mundo sabe que ele foi baleado, ele nunca mais foi o mesmo. Ele tinha problema, ele tinha o mal de Parkinson, tanto que ele morreu disso. Não é? Então, quer dizer, mesmo com as suas deficiências físicas, os papas, gente, eles vão até o fim da missão deles. Entenderam? Então não temos que ficar falando mal do Papa, não. Então vamos ver o que o Catecismo fala sobre a união que tem que ter entre o clero, principalmente os bispos, e o Papa. Vamos ver o que o Catecismo ensina. Olha só, Cristo, ao instituir os 12 apóstolos, né, instituiu-os à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual propôs a Pedro, escolhido dentre eles. Olha aí, então, Pedro foi escolhido por Jesus, ele não foi escolhido pela igreja, não. Entendeu? Só você reparar.
Na Bíblia, Pedro sempre está em primeiro lugar. Na lista dos apóstolos, Pedro sempre vem em primeiro lugar. E quando há uma doutrina, alguma coisa, Pedro está sempre na frente. No concílio lá de Jerusalém, Atos capítulo 15, é Pedro. Quando tem uma missão, é Pedro. Gente, Paulo, quando ele queria falar alguma coisa na igreja, ele ia lá se encontrar com Pedro. Ele não fazia nada sem a autoridade de Pedro, não. Ele ia lá conversar com Pedro. Então, a gente quer ficar fazendo as coisas na igreja sem autorização do Papa. Se nem Paulo, que era discípulo de Jesus junto com Pedro, não fazia nada sem autorização de Pedro, a gente vai fazer? Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante o romano pontífice, o Santo Padre, o Papa, sucessor de Pedro, olha aí, o Papa não é sucessor de Jesus, como eu já vi vários aí na internet falando, eu não acredito no Papa porque eu não acredito que o Papa é o sucessor de Cristo. Quem falou que o Papa é sucessor de Cristo? Aqui, ó. O Papa é sucessor de Pedro, não é de Cristo. Cristo não tem sucessor, O Papa é o representante de Cristo, é diferente. Agora, sucessor, Cristo não tem sucessor. Tá vendo como é que as pessoas ficam falando besteira? Então você tem que acreditar na igreja, no catecismo. Então a igreja diz que o Papa é o sucessor de Pedro, não de Cristo. E os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Então, os apóstolos e Pedro, ou seja, bispos e o Papa, têm que estar unidos, senão não é a igreja de Cristo. Então, aquele bispo que não está em comunhão com o Papa, não siga ele. Procure saber se o bispo da sua diocese tem comunhão com o Papa, com o Vaticano. Graças a Deus, aqui em Itaperuna, nossa paróquia, São José do Havaí, está em comunhão com Roma, tudo bonitinho. Porque se não tiver, esquece, não é a igreja de Cristo. Entendeu? Então, esses bispos que ficam se rebelando aí contra o Papa, estão indo contra a vontade de Jesus, que foi quem instituiu o papado e também o colégio, os bispos como sucessores dos apóstolos. Esse é o parágrafo 881. 880, desculpa. 881 diz assim: somente Simão, lembrando que Pedro chamava-se Simão, somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, que quer dizer pedra em aramaico, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Então entenda isso. Jesus é a pedra invisível, angular. Pedro, o Papa, é a pedra visível da igreja. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Jesus e o Papa não tem nada a ver. Um é a pedra invisível, é o chefe da igreja espiritual, e o Papa é a pedra visível. Por que Jesus fez isso? Porque senão vira bagunça. No colégio não tem que ter um diretor? Tem que ter. No quartel não tem um comandante? No trabalho, todo trabalho não tem um? Então, gente, se não vir, todo lugar tem que ter um governo. No país não tem um presidente, independente se ele é bom ou ruim. Na cidade não tem um prefeito. No estado não tem um governador. Agora, por que na igreja todo mundo tem que fazer o que quer? Claro que não. Por isso que Jesus deixou ali uma pessoa para ser o cabeça. Não estamos falando mal, eu só estou constatando a diferença que existe da igreja católica para as outras igrejas dos nossos irmãos protestantes. Eles não têm papa. Isso aí eu não estou nem falando mal. Eu já vi mesmo pastores falando que eles não têm uma única doutrina porque eles não têm um papa como nós temos. Por isso que a nossa doutrina é uma só, está aqui no catecismo. Isso aqui, gente, foi aprovado pelo Papa, tá? João Paulo II, com todos os bispos do mundo inteiro, no ano de 1992. Então a nossa doutrina está aqui. Por isso que eu estou aqui ensinando para você. Isso aqui não é a minha doutrina, ela está a assinatura do Papa aqui, que eu já mostrei.
No dia que a gente começou o estudo do catecismo, eu mostrei aqui, vou mostrar de novo, a assinatura do Papa. Está aqui, ó, João Paulo II. Está aqui no finalzinho, aqui, ó, a assinatura dele aqui embaixo. João Paulo II, ele que assinou o catecismo. Entendeu? Então, essa é a doutrina católica. Quem é católico tem que ensinar isso daqui. E tem que obedecer e viver isso aqui. Ensinar isso aqui. É o que eu estou fazendo. Por que os nossos irmãos protestantes não têm um catecismo? Você não vê catecismo, você não vê um catecismo desse em nenhuma igreja protestante. Por quê? Porque eles não têm o Papa. Então, cada igreja tem a sua doutrina de acordo com o pastor. Entendeu? Então, cada igreja tem a sua doutrina. Por quê? Lutero, qual é o princípio de Lutero? Não tem Papa, não tem magistério, não tem tradição. Tem o quê? Bíblia, cada um interpreta de um jeito. Na Igreja Católica não tem isso. Nós estamos fazendo um estudo bíblico aqui, não estamos? A interpretação que eu estou fazendo aqui da Bíblia não é a minha interpretação, é a interpretação da Igreja Católica. Se eu fosse protestante, eu não estaria dando a interpretação da igreja, eu estaria dando a minha interpretação. Por quê? Porque o Lutero disse que cada um pode pegar a Bíblia e fazer a sua interpretação. Eu não sei de onde ele tirou isso, que a Bíblia não fala sobre isso. Né? Mas tudo bem, a doutrina deles, temos que respeitar. Agora, na Igreja Católica não tem isso. Por isso que a doutrina católica é uma só. A igreja ensina a mesma doutrina há 2000 anos e não muda. Nunca mudou e nunca vai mudar. Se você está esperando a igreja mudar, você vai ter que sair da igreja. Eu já falei isso aqui. Como muitos saíram, continuam saindo e vão sair, porque a igreja não vai mudar uma vírgula em termos de doutrina, o que está aqui. Como eu já falei. Por isso que eu estou estudando com você, para você aprender a verdadeira doutrina católica. Como estamos estudando aqui agora. Entendeu? Então, gente, a diferença do catolicismo para as outras religiões é essa. Nós temos um chefe visível, além do chefe espiritual, que é Cristo. Entendeu? Agora, temos também uma pessoa que manda na igreja aqui, na terra. Ok? Que é o nosso Santo Padre, o Papa. Foi Jesus quem quis assim, não foi a igreja. Há 2000 anos é assim e vai continuar assim até Jesus voltar. Graças a Deus. Que na nossa igreja tem hierarquia, tem governo e tem, claro que infelizmente tem aqueles hereges, tem aqueles rebeldes que não querem seguir o que o Papa ensina, o que a igreja ensina. Tudo bem, né? A igreja manda, então não quer, você vai ter que ir embora, fazer o quê? Agora, como católico, nós não podemos ser católicos só de boca. Entendeu? Se você não quer seguir a doutrina da igreja, você tem todo o direito, mas você tem que sair da igreja. Por quê? Com toda dor no meu coração. Entendeu? Agora, católico de boca, gente, a igreja não precisa. Ah, eu sou católico, mas eu não aceito essa doutrina. Você tem que aceitar tudo que está aqui. Essa é a nossa doutrina. Entendeu? Que eu estou aqui explicando para você. E vou explicar até o final. Né? O credo, os sacramentos, os mandamentos. E não vou omitir uma vírgula. Só vou ensinar o que está aqui. E eu, como católico, eu aceito tudo que está aqui e não contesto nada em termos de doutrina. Quem sou eu? Eu contestar uma doutrina da igreja de 2000 anos? Quem sou eu? Um homem que fez teologia de 3 anos querendo contestar uma doutrina de 2000 anos? Ah, eu não tenho essa coragem, não. Se você tem essa coragem, o problema é seu. Entendeu? Eu querer saber mais do que a igreja, né, que Jesus deixou aí há 2000 anos e que ensina a mesma doutrina e nunca mudou, eu querendo saber mais do que a igreja, tá? Eu não tenho essa coragem, essa pretensão e nunca vou ter. Entregou as chaves a mesma, ou seja, então Jesus entregou o Papa a chave é o poder sagrado. Muita gente também, já falei isso aqui, né? Pergunta, mas o Papa tem poder para falar que uma pessoa é santa, né? Que está no céu? O Papa tem poder. Aqui o que o catecismo está dizendo. Jesus entregou a ele as chaves da igreja. Chave quer dizer poder sagrado. Entregou para Pedro, mas o Papa é sucessor de Pedro, então o Papa também usa esse poder que é de Pedro. Entendeu? Então, gente, isso aí não é o Papa, é a missão que Jesus deu para ele. Fazer o quê? Se você quer contestar, contesta Jesus. Entendeu?
Está lá em Mateus 16, versículos 18 e 19. Está lá bem claro. Não tem como fazer outra interpretação, gente. Está muito claro. Entendeu? Mateus 16, 18 a 19. E depois, Mateus 18, 18, Jesus fala de novo. Aqui ele fala só para Pedro, sozinho. Em Mateus 18, 18, ele fala para Pedro junto com os apóstolos. Quer dizer o quê? Que o Papa, quando ele está em união com os bispos, por exemplo, num concílio. O que é um concílio? Quando o Papa se reúne com os bispos para, por exemplo, ou combater uma heresia, ou quando ele quer proclamar um dogma, por exemplo. Ele pode proclamar sozinho ou em comunhão com os outros bispos. Entendeu? Então, porque ele tem poder para fazer o que ele quiser. Tá? Mas independente, sozinho ou com os bispos, o Papa tem assistência do Espírito Santo e ele não erra. Porque Jesus deu a chave para ele. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E no céu não entra nada errado. Entenda isso. Apocalipse diz bem claro, no céu não tem nada errado. Não existe nada errado. Então, quando o Papa fala alguma coisa aqui na terra de doutrina, Jesus liga lá em cima. E como lá em cima não entra nada errado, por isso que quando o Papa fala que fulano é santo, pronto, acabou, ninguém mais discute. Como Santo Agostinho falava, o Papa falou, encerrou, ninguém discute mais. Esse povo de fora aí que quiser falar, problema deles. Agora você que é católico, esquece. Não fica contestando aquilo. Se o Papa diz que Irmã Dulce é santa, acabou. Ninguém discute mais. Não é uma cantorazinha de forró aí, que, com todo respeito, né, que ela vai cantar o forró dela lá, mas querer dizer que Irmã Dulce não é santa. Quem é ela para querer contestar o Papa? Quem é ela? Se nem a gente que fez teologia, a gente não pode contestar o Papa, uma cantorinha de forró vai querer contestar o Papa. Quem é ela? Ela pode não acreditar, é problema dela. Isso aí é uma doutrina dela, da igreja dela, isso é problema deles. Agora, querer contestar o Papa, eu não tenho essa coragem. Paciência. Instituiu pastor de todo o rebanho. João 21, 15 e 17. Olha aí, então, o pastor da Igreja Católica é o Papa. Uma vez eu falei isso com uma pessoa que eu amo de paixão. Eu não vou dizer aqui, porque só Deus sabe como eu amo. É da minha família, que eu respeito e amo de paixão. Uma vez eu falei isso com ele ficou chateado comigo, que eu falei que o meu pastor é o Papa. Mas é! Entendeu? O único pastor da igreja é o Papa. Nós respeitamos de outras religiões, que se dizem pastor, bispo, que seja, mas nós não consideramos. Não é que a gente está desrespeitando, a Igreja Católica não considera. Por exemplo, pastor da igreja protestante, a Igreja Católica não considera. Por quê? Vou explicar. Não é por maldade, porque eles não têm sucessão apostólica. Eles não têm. O senhor Lutero brigou com o Papa, eliminou, rompeu com a igreja. Então, desde o momento que ele rompeu com a igreja, cancelou a sucessão apostólica. Entendeu? Então, não existe sucessão apostólica nas igrejas protestantes. Então, nós respeitamos. Quem se diz pastor protestante, nós respeitamos. Mas, para nós católicos, não vale. O nosso único pastor é o Papa. Entendeu? Mas não quer dizer que você vai lá desrespeitar lá o pastor de fulano. Não é isso que eu estou dizendo. Que eles sejam felizes, você deve respeito. Né? Como você respeita qualquer pessoa, você deve obediência a todas as religiões. Todas. Um rabino, nós não consideramos, mas você tem que respeitar o rabino. Você tem que respeitar quem é muçulmano, quem é budista. Mas tanto que o Papa conversa com todos eles. O Papa conversa com o pastor protestante, o Papa conversa com o rabino, o Papa conversa com todos. Respeito, diálogo, conversa. Agora, isso não quer dizer que o Papa está aprovando, né, lá a doutrina deles. Claro que não. Para nós não é correto. Como que para eles também a nossa doutrina não é correta. E a gente respeita. Cada um respeita a religião do outro. Entendeu? Então, o único pastor para nós católicos é o Papa. Mas não quer dizer que a gente não respeite quem seja de outra religião, não. Que sejam felizes lá.
ok? Agora, também não podemos misturar, como eu já falei, como eu já vi, né, na missa aí, ou pessoas de outras religiões ali, junto com o Papa, com o padre, celebrando missa. Não pode. Para nós não tem validade. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Tá, gente? Com todo amor do mundo e com todo carinho do mundo. Eu não estou falando isso aqui para arrumar briga nem confusão com ninguém. Simplesmente eu estou colocando a doutrina. Ok? Simplesmente isso. Como eu falei aqui, que o Silas Malafaia não considera o Papa como o sucessor de Pedro. É a opinião dele e nem por isso a gente vai lá brigar com ele. É a opinião dele, fazer o quê? Entendeu? Tudo bem, é o que ele pensa. Para nós a mesma coisa. O Silas Malafaia para a gente também não é pastor. Para nós não vale o pastoreio dele. Entendeu? Então cada um respeita a fé do outro. Entendeu? Então cada macaco no seu galho. Entendeu? Por isso que não pode haver mistura. Ok? É simplesmente isso. Porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido ao seu chefe, ou seja, aos apóstolos, que são os bispos de hoje. Então, o bispo também tem poder de ensinar como chefe do magistério da igreja em comunhão com o Papa. Tá? Então, abaixo do Papa são o bispo. Ok? Como o Papa está muito mais distante de nós, então a nossa obediência maior é o nosso bispo. Por isso que aqui na Diocese de Campos, né, tudo que a gente for fazer aqui, a gente tem que consultar o bispo. Ok? Porque ele é o chefe aqui da Diocese de Campos. Ok? Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. Olha aí, tá vendo? Então, o Papa, em comunhão com os bispos, é quem dá também esqueci a palavra agora. As diretrizes pastorais que a gente deve seguir. Então, se o Papa lá coloca um documento sobre a missa, estou dando um exemplo, por exemplo, o missal romano. O missal romano, gente, tem que ser seguido ali ao pé da letra. E eu tenho que dizer com toda a dor no meu coração, agora eu vou falar para aqueles que são católicos, né? Principalmente na liturgia, gente. O que a gente tem visto de abuso na liturgia, e não é só o clero que tem que estudar os documentos da igreja, não. Nós leigos também. A gente tem que estudar, porque na missa não pode ser, não pode ser celebrada de qualquer jeito, não. Então, tanto o padre quanto nós leigos temos que estudar os documentos da igreja, porque a gente tem visto cada absurdo na liturgia, gente. Ali para celebrar a missa tem que seguir ao pé da letra o que está ali no missal romano, que foi aprovado pelo Papa. E com muita dor no coração, às vezes até bispo, padre, né, pessoas do clero, né, fazendo coisas ali que o missal romano não aprova, não deixa. Tem muita coisa, claro que não é a minha intenção aqui dar aula de liturgia agora, né, mas tem alguns, eu já vi vários abusos litúrgicos. O padre ficar sentado e mandar os ministros celebrar, distribuir a comunhão, não pode. Os ministros são para ajudar, mas o padre tem que ser o primeiro a distribuir, porque ele representa Cristo. Só estou dando um exemplo aqui. São vários outros abusos que eu já vi. E os fiéis também. Não é? Os fiéis também. Para receber a hóstia precisa fazer um trono. Eu já vi, é o que eu mais vejo. As pessoas pegando como se fosse uma pinça assim. Eu já vi hóstia voar longe por causa disso. Você tem que fazer um trono se você está recebendo na mão, se você não quer receber na boca. Então, gente, é tanto abuso litúrgico que a gente vê, entendeu? Por quê? É aquilo que eu estou falando, porque as pessoas não seguem o que a igreja ensina. Cada um quer fazer, né? Acha que na igreja pode fazer o que quiser. Paciência. Esse é o parágrafo 881. 882 diz assim: o Papa, bispo de Roma, no começo da igreja era chamado de bispo de Roma, depois Papa, né?
palavra papa, gente, significa pai, não é um pai espiritual. O Papa, o bispo de Roma e sucessor de São Pedro, de novo, não tem nada de sucessor de Cristo, sucessor de São Pedro, é o perpétuo, ou seja, até Jesus voltar. Então a igreja nunca vai ficar sem Papa. Perpétuo e visível, olha aí, tá vendo? É a cabeça visível, a pedra. Visível, princípio e fundamento da unidade. Por que da unidade? Por quê? Porque é através dele que a gente tem essa unidade de doutrina, unidade de liturgia e unidade de tudo na igreja, senão vira bagunça. Entendeu? Quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Então não é só os bispos que têm que obedecer o Papa, os fiéis também. Tá? Como eu já falei aqui, então você que fica falando mal do Papa aí na internet, depois você já sabe que você vai ter que acertar as contas com Deus, porque quem colocou ele lá foi Deus, não foi a igreja. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja. Então, o Papa é o pastor da igreja universal. Católico quer dizer universal, já expliquei isso aqui. Então, ele não é só o pastor da igreja B, C, de Itaperuna, do Rio, de São Paulo. Ele é o pastor da igreja universal, da igreja toda. Ok? Por isso que eu falei aqui que não deve ser fácil. Ser o chefe de mais de 2 bilhões de pessoas não deve ser fácil. Pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno. Olha aí. Então, o poder dele é pleno. Ele não deve obediência para ninguém, só a Deus. Supremo e universal. Olha aí. Então, o Papa, gente, ele só deve obediência a Deus, a mais ninguém. Então, ele pode fazer o que ele quiser na igreja em termos de doutrina e de moral, até mesmo para medidas pastorais. Tudo aquilo que ele quiser implantar, tirar, desfazer, fazer, ele pode. Ele tem todo o poder. Claro que ele não é louco de sair fazendo, né, qualquer coisa. Claro que não. Por exemplo, agora olha a coisa bonita, gente. Olha que coisa linda. O Papa nunca cancelou uma doutrina, um dogma de um Papa lá de trás. Por isso que eu falei aqui que a doutrina católica nunca vai mudar. Tudo aquilo que é verdade, que está ali no credo, nunca mudou e nunca vai mudar. Vou te dar um exemplo. O Papa falou, Nossa Senhora é virgem. Nunca mais vai mudar isso. Nunca mais. O Papa falou, acabou. Não importa se A, B ou C não acredita, e bota lá Nossa Senhora cheia de filhos, isso é problema dele, vai acertar as contas com Deus. O Papa falou, Nossa Senhora é virgem, pronto, e acabou. Entendeu? Então, isso aqui é bonito. Não há mais, a igreja não toca mais nesse assunto. Você nunca viu a igreja mais mexer nisso. Quem fica questionando isso é quem não é católico. Mas na igreja católica ninguém mais fala. Por isso que a gente chama a Virgem Maria. Isso aqui é um exemplo. Mas todo credo, todo nosso credo é um dogma. E é desde o primeiro século. E os papas foram explicando durante esses 2000 anos. E foram colocando mais dogmas. Santíssima Trindade, não é? Imaculada Conceição, Assunção de Nossa Senhora, né? E medidas pastorais também. A questão do celibato, né? Que entrou na igreja no ano mil e pouco. Por isso que eu falo, gente, não adianta as pessoas quererem ficar debatendo, né? Que o padre vai casar, ordenação de mulher. O Papa João Paulo II já falou, a igreja não vai mais mexer nisso. A igreja não vai ordenar mais, aliás, nunca ordenou. Né? A igreja não tem autoridade para ordenar mulher. Ah, mas isso é um preconceito. Não é preconceito, é missão. Nunca houve na história da igreja um Papa mulher. Nunca houve. Jesus escolheu 12 homens. Agora, discuta com Jesus. É missão. Entendeu? Não é que Jesus é preconceituoso. Não, é missão da mulher ser mãe, não é do homem. E ninguém vai brigar com Deus por causa disso. Cada um tem a sua missão. E a igreja entende que não é da missão da mulher ser sacerdote. Nem Nossa Senhora, que para nós é a mulher mais santa que existe, não é. Nossa Senhora também não é sacerdote. Nunca foi. Ela é a mãe do sacerdote, que é Cristo. Por quê? Porque Jesus é o novo Adão. Entendeu? Então,
Eu já expliquei isso aqui, gente. Então não vamos ficar igual lá na Alemanha, lá, esses bispos lá ficam lá batendo na tecla, querendo que o Papa ordene a mulher, né, que os papas, né, que tem que abolir o celibato. Não vai, o Papa não vai mexer com isso, né? Na época que o Papa Francisco assumiu, por causa desse jeito bonzinho, entre aspas, do Papa, o que eu mais ouvi, o Papa vai ordenar a mulher, o Papa vai mandar os padres casar. O Papa não falou nada disso, aí continua a mesma coisa. Não, o Papa não é louco, gente, de mudar aquilo que não vai mudar mais, não adianta. O Papa não vai mudar aquilo que a igreja já declarou, já decretou, ela não vai voltar atrás. Entendeu? Mas isso aqui é bonito. Quer dizer que a nossa igreja tem firmeza. Ok? A doutrina é uma só e pronto, e acabou. Isso aqui é bonito. Esse é o parágrafo 882. E ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Olha aí, então ele é livre para exercer o poder que Jesus deu para ele. 883. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Eu acabei de explicar. Se algum bispo quiser falar alguma coisa de doutrina que não esteja em comunhão com o Papa, não vale. Tá? Então, quando o bispo falar alguma coisa em termos de doutrina, se ele falar alguma coisa que não está de acordo com aquilo que o Papa em si que já colocou nesses 2000 anos, você não é obrigado a seguir. Pode acontecer, né? Quantos bispos aí na internet aí que romperam com a igreja e ficam falando um monte de coisa? Bispo, padre, leigo. Então você não é obrigado a seguir essas pessoas. Então procure saber se o bispo que está falando na internet está em comunhão com o Papa. Se estiver, pode seguir. Se não estiver, deixa de lado. Não faz parte da Igreja Católica, Igreja de Cristo. Ok? Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Então, se o bispo estiver em comunhão com o Papa, aí ele também tem a mesma autoridade de governo e de doutrina que o Papa, que eu já expliquei. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. Já expliquei mais, já falei sobre isso. Né? Então, tudo que o bispo for fazer, ele tem que ter o consentimento do Santo Padre, o Papa. Tudo é tudo. Tá? Então, acima do bispo ainda está o Papa. Ok? 884. O colégio dos bispos exerce o poder sobre a igreja inteira, de forma solene, no concílio ecumênico. Aí, acabei de explicar. O concílio ecumênico é aquela reunião que o Papa faz com os bispos. A igreja já fez 21 concílios em 2000 anos. Eu fiz aí vídeos aí, tá no canal. Né? Isso é a história da nossa igreja, gente. Durante 2000 anos a igreja já fez 21 concílios. E é bíblico. O primeiro concílio está lá em Atos capítulo 15, para tratar a questão da circuncisão. Então a igreja sempre fez concílios. O Papa reuniu com os bispos do mundo inteiro. O último foi o Vaticano II, em 1962. Né? E muita gente fica falando mal do Concílio Vaticano II. É outra coisa que eu jamais vou fazer aqui. Pelo contrário, eu agradeço ao Vaticano II. Por causa dele eu estou aqui, como eu já falei. Porque antes do Concílio Vaticano II, só padre poderia fazer o que eu estou fazendo. E eu não sou padre, eu sou leigo. Entendeu? Não pode haver concílio ecumênico que como tal não seja aprovado ou ao menos reconhecido pelo sucessor de Pedro. Então, até para haver um concílio, o Papa tem que autorizar. A maioria das vezes é ele que convoca, né? Ele participa. Mas se ele não puder participar, ele tem que pelo menos aprovar. Então ninguém pode se reunir na igreja sem o aval do Papa. Né? Então quando há um concílio, o Papa tem que pelo menos autorizar, mesmo que ele não possa estar presente. Mas geralmente ele está presente, só se ele não tiver condição física, alguma coisa assim. Mas na maioria das vezes ele participa. Ok? Esse é o parágrafo 884. 885 diz assim:
Enquanto composto de muitos, este colégio exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus. E enquanto unido sobre um só chefe, exprime a unidade do rebanho de Cristo. Olha que bonito. Então, gente, o magistério da igreja representa a unidade que sempre aconteceu na igreja, sempre. Tá? Infelizmente houveram, né, aqueles que quiseram bagunçar a igreja, infelizmente, né, sempre há. Como há também até hoje, mas graças a Deus é muito bonito quando a gente vê na televisão, lá, por exemplo, agora no Natal, eu vi, né, eu cheguei em casa, eu pude assistir um pouco da Missa do Galo, né, aquele monte de bispo lá no Vaticano celebrando a missa junto com o Papa. Isso é muito bonito, gente. É a unidade que o Catecismo está falando aqui e que Jesus falou lá no Evangelho de São João, capítulo 17. Tá? Jesus rezou pela unidade da igreja. Então isso é muito bonito. É muito triste quando há divisão na igreja. Quem divide é o diabo. A palavra diabo significa aquele que divide. Então, quando o bispo divide a igreja, o padre A, B ou C divide a igreja, ele não é Cristo que está ali com ele, não. É o inimigo. Então, se você começa a seguir essas pessoas aí, você não está seguindo Cristo, não. Então, enquanto você ficar falando mal aí do Papa e da igreja, seguindo esses homens aí, Leonardo Boff, não sei mais quem, esses bispos aí que foram excomungados da igreja, não é? Então, enquanto você fica seguindo esse povo aí, não é Deus, você não está seguindo Deus, não. Quem você está seguindo, você sabe quem. Não é? Então, esse é o parágrafo 885. O 886 fala assim: os bispos individualmente são o visível princípio e fundamento da unidade em suas igrejas particulares, ou seja, as dioceses, né, que o bispo é o chefe, igual aqui de Campos, da diocese de Campos é o Dom Roberto. Nesta qualidade, exercem sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhes foi confiada. É muito bonito quando, por exemplo, eu preparo os meus alunos para o Crisma e o bispo vem aqui celebrar o Crisma, né? Quer dizer, eu às vezes até me emociono ver aquela multidão de gente crismando ali através do sucessor dos apóstolos, né? Eu fico imaginando, né, na época, como que Jesus fica feliz da gente continuar a obra dele depois de 2000 anos, né? Saber que o bispo ali é sucessor de Pedro, sucessor dos apóstolos. Eu sinto muito orgulho de participar dessa igreja. É um orgulho para mim, eu me sinto orgulhoso de estar no meio, não é, dessas pessoas. Eu, um simples servo, né, estar ali participando daquele momento, né, às vezes até me emociona quando eu vejo, né, o bispo ali crismando aquele multidão de gente. Ao mesmo tempo que eu fico satisfeito, eu fico triste. Por quê? Porque é uma coisa tão bonita, que os católicos não dão valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria que crisma depois some da igreja. Eu vi um monte de gente crismando esse ano, um monte. Mais de 100. Se você conta, depois disso, eu vejo 1 ou 2 na missa. Né? Eu estou falando eu. Talvez vá em outras igrejas, né? Mas dos mais de 100 que eu vi crismando ali, às vezes eu vejo uns 2 ou 3 na igreja. Né? E cadê os outros? Onde estão? A maioria faz o crisma e depois abandona a igreja. Eu não sei porquê. Aí que é para continuar na igreja. Quer dizer, não aproveita a graça de Deus, não continua na graça de Deus. São poucos que continuam na graça de Deus. Fazer o quê? Assistidos pelos presbíteros e pelos diáconos. Aí, a hierarquia da igreja, tá vendo? Então o bispo, eles têm a cooperação dos presbíteros, que são os padres. A palavra correta é presbítero mesmo. A gente que fala padre, né? Ficou, né, uma coisa mais carinhosa, mas o correto é presbítero. E os diáconos. Todavia, como membros do colégio episcopal,
cada um deles participa da solicitude por todas as igrejas. Então, o bispo ali está representando a Igreja Universal, porque ele é sucessor dos apóstolos, né? Solicitude esta que exercem primeiramente, governando bem a sua própria igreja, como uma porção da Igreja Universal, contribuindo assim para o bem de todo o corpo místico, que é também o corpo das igrejas. Então a igreja, gente, é o corpo de Cristo. A gente nunca pode esquecer isso. E o bispo muito menos. Né? Então o bispo tem que ter muito carinho pelo seu rebanho, apacentar, né? Apacentar quer dizer cuidar do rebanho, não é? Então a gente tem que rezar também muito pelo Papa, pelo bispo, pelo clero em si, para que sejam bons pastores, né? E saibam realmente pastorear a igreja de Deus, porque não é fácil, gente. Não é fácil, não é um trabalho fácil. Esta solicitude estender-se-á particularmente aos pobres, aos perseguidos por causa da fé, assim como aos missionários que atuam em toda a igreja. Então, aqui a igreja coloca um carinho especial aos pobres, mas a igreja, graças a Deus, cuida, né? Aqui na Matriz, então, tem muitos projetos, né, em relação aos pobres, né, os vicentinos, a Madrugada com Carinho, né? Então, graças a Deus. Os perseguidos por causa da fé, então a gente tem que também ajudar os bispos também, mas o bispo é o primeiro que tem que defender a igreja. Quando tem uma heresia, os bispos têm que se manifestar, não é? Então o bispo ele tem que, como pastor, né, quando tem alguma heresia na igreja ou fora da igreja, ele tem que defender a fé. E também dar apoio aos missionários, aqueles que vão para fora, para a África, para a Ásia, levar a palavra. Então os missionários também têm que estar em comunhão com o bispo da sua diocese também. Não pode ir lá para fora também falar o que quer. Não, tem que estar em comunhão com o bispo e com o Papa. Okay? Porque, gente, a gente tem que entender que a gente não está lidando com anjos, não. Por isso que eu falo que não é fácil o trabalho deles. Porque a gente está lidando com o ser humano. E lidar com o ser humano não é fácil. Cada um tem uma cabeça. Cada um tem uma sentença. Não é? Então a gente tem a tendência de querer puxar para o nosso lado às vezes, não é? Então é complicado. Último de hoje, gente. Parágrafo 887. As igrejas particulares vizinhas e de cultura homogênea formam províncias eclesiásticas ou conjuntos mais amplos denominados patriarcados ou regiões. Os bispos desses conjuntos podem reunir-se em sínodos ou em concílios provinciais. Então, de vez em quando, a igreja tem o sínodo, ou seja, os bispos podem, por exemplo, aqui em Aparecida, costuma ter, os bispos vinham aqui em Aparecida, se reunirem entre eles, e aí, às vezes, precisa fazer alguma reunião para alguma coisa na igreja, aí eles baixam algum documento, entendeu? Então também pode acontecer isso. Tá? O sínodo é uma reunião dos bispos. Pode ser alguns, pode ser muitos ou poucos, tá? Para às vezes abordar algum tema na igreja, entendeu? Então isso pode acontecer também. Agora, claro, com o aval do Papa, né? Da mesma forma, as conferências episcopais podem, hoje em dia, contribuir de forma múltipla e fecunda para que o espírito colegial se realize concretamente. Então, aqui está falando, por exemplo, da CNBB, não é? Que aqui no Brasil é a Conferência Nacional dos Bispos de todo o Brasil, que muita gente critica, mas eu já falei aqui na aula passada, não é? Ali não às vezes a opinião de todos os bispos sobre um determinado tema, ok? Outra coisa, eu acho que os bispos têm que se preocupar mais com a doutrina, largar mais outros assuntos, né? Infelizmente, ultimamente, eles estão se metendo muito em política e outras coisas que eu acho que não é a alçada deles, porque divide o rebanho, gente. O bispo é pastor, então se ele começa a falar de política, ele vai começar a dividir o rebanho, então ele tem que falar de doutrina, que aí ninguém pode contestar ele, entendeu? E também tem
Outra coisa, o arcebispo, por exemplo, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, ele governa ali um colégio de bispos, mas ele não pode dar opinião, por exemplo, aqui na Diocese de Campos. Tá? O fato dele coordenar alguns bispos não quer dizer que ele possa se intrometer na diocese do bispo. Cada bispo é responsável pela sua diocese. Entendeu? Então fique bem claro isso, porque às vezes muita gente não entende o que quer dizer um arcebispo. Um arcebispo, gente, é um bispo que coordena outros bispos. Ok? Outra coisa que muita gente pergunta, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Os cardeais, eles são um conjunto de bispos, né, que a gente chama de cardeais, que eles, depois de um certo tempo na igreja, ele tem que ter uma idade, se eu não me engano, não sei se é 70, ou 60, agora não me recordo. Mas os cardeais são bispos que estão mais perto do Papa. O Papa é quem dá esse título de cardeal para algum bispo. Ok? Então, esses cardeais, que são bispos mais próximos do Papa, eles têm direito a eleger o próximo Papa. Entendeu? No que a gente chama de conclave. Por exemplo, se o Papa morrer, vamos supor, né, que ele vive ainda muito tempo. Mas se o Papa Francisco morrer hoje, né, o que acontece? Aqueles cardeais que são bispos, escolhidos pelo Papa, entre eles, é quem vai escolher o próximo Papa. Ok? Então eles vão se reunir no conclave. Conclave quer dizer com chave. Por quê? Eles vão ficar ali presos no Vaticano. Então, só para você entender o que às vezes muita gente pergunta como que é eleito o Papa. É assim. Os cardeais, ou seja, os bispos, entre eles, tem um número, que agora de cabeça também não vou lembrar, quantos cardeais que podem eleger o Papa, não é? Então, quando o Papa morre, eles se reúnem, se trancam, todos eles ali se trancam, e ali eles fazem uma votação. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor que tem ali 100, tem mais, mas só para você entender. Vamos supor que ali tenha 100 cardeais, que são bispos, né? Vamos supor que ali no conclave, ali no Vaticano, tem 100 bispos. Então, entre esses 100 bispos, de todas as partes do mundo, eles vão votar entre eles. Cada um vai votar naqueles que eles querem que seja o próximo Papa. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu sou um cardeal. Tá? Aí eu quero que fulano seja o Papa. Tá? E outro vai e coloca o meu nome. Para ser eleito o próximo Papa, tem que ter 2/3 de votos. Entendeu? Daquela quantidade ali, né? Se ele tiver 2/3, ele é eleito Papa. Se não tiver os 2/3, aí continua a votação. Até ter os 2/3 para poder eleger o próximo Papa. Entre eles, os bispos ali mesmo que elegem, que são os cardeais. Aí, quando o Papa é eleito, vamos supor, pelo amor de Deus, só para você entender. Vamos supor que eu sou o novo Papa. Papa Fred, né, é o meu nome. Então eles vão me perguntar, Papa Fred, o senhor foi eleito, o senhor aceita ser Papa? Se eu falar que sim, tá? Se eu falar que não, aí vai ter que eleger um novo. Mas a maioria das vezes, né, acho que até hoje nunca aconteceu, não sei. Mas eu acho que a maioria deles aceita. Então vamos supor, sim, eu aceito. Aí então, primeira coisa, nome. Qual é o nome que o senhor vai adotar? Ninguém, a maioria não, no começo sim, mas hoje a maioria escolhe um outro nome. Né? Então, por exemplo, Papa Fred, qual é o nome que o senhor quer usar? Aí eu vou lá e vou escolher o nome, igual o Papa Francisco escolheu Francisco. Né? Eu quero o Papa Adriano, vamos dizer assim, estou dando um exemplo. Tá? Já houve Papa Adriano na igreja, né? Papa Bartolomeu, que eu acho que nunca houve na igreja. Então eu vou ser o Papa Bartolomeu, aí eles vão me colocar lá a veste de Papa, não é? E eu vou me apresentar então ali para o povo, como todos os papas fazem, não é? Então ali eu vou me apresentar como um novo Papa. Aí o
o chefe lá do Vaticano lá vai chegar lá na capela lá, assistindo lá em cima, e vai falar para o povo, já temos Papa, não é? O Papa é o Papa fulano que escolheu o nome Beltrano, entendeu? Então é assim que elege o Papa. Tá? O último, né? O Papa Jorge escolheu, né, o nome de Francisco. Então foi assim que foi eleito o último Papa, Papa Francisco. Esqueci de falar a questão da fumaça também. Quando não elege, por exemplo, né, hoje é quinta-feira. Se hoje não foi eleito Papa, aí se coloca uma fumaça preta. Quer dizer que não foi eleito Papa ainda. Quando houve aí amanhã foi eleito Papa, na sexta-feira, aí a fumaça é branca. Quando tem uma fumaça branca, todo mundo sabe que o Papa foi eleito. Aí todo mundo vai lá para ver quem é o novo Papa. Então, mais ou menos é assim que acontece para a eleição do nosso Santo Padre, o Papa. Tá bom? Mas tem mais, tá, gente? Não acabou, não. Na próxima aula, a gente vai continuar estudando sobre a igreja, sobre a hierarquia. E o parágrafo 888 vai falar da questão do ensino. Como que os bispos e o Papa ensinam a doutrina na igreja. Então, a gente vai estudar isso na próxima aula, tá bom? Então, gente, por favor, continue aí nos prestigiando, tá? Por favor, compartilhe os nossos vídeos, tá bom, gente? Por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que a gente precisa muito da ajuda de vocês. Peço desculpa se eu falei alguma coisa aqui errada, ou se eu fui... a minha intenção não é desrespeitar a fé de ninguém. Se você não é católico, não fique bravo comigo, a gente ama todos, a gente respeita todos, mas a gente tem que colocar a doutrina católica para quem é católico. Mas sempre com muito respeito, tá? Nós não queremos aqui brigar com ninguém, pelo contrário, a gente quer, a igreja quer, inclusive, né, que todas as religiões se respeitem, né, e até se dialoguem, se for o caso, para o bem comum, ok? Cada um respeitando as diferenças, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.